nosso programa de hoje, Café com a Nutri trouxe para você 6 dicas especiais para você que quer começar a praticar o jejum intermitente e não quer passar fome. No nosso programa anterior, eu expliquei para vocês de todos os benefícios do que é o jejum intermitente e como ele faz com que você vire aí uma máquina de queimar gordura, além de trazer para você saúde e longevidade. E no programa de hoje, então, como eu falei, eu vou explicar aqui 6 dicas para você não ter fome com o jejum intermitente no período da noite. Vamos lá? E a primeira dica para você não ter fome à noite é você adicionar um pouquinho de sal marinho na água e beber. Por quê? Pessoas que praticam o jejum intermitente, pelo fato de ela manter a insulina abaixo, a consequência disso é o nosso corpo naturalmente ter um desbalanço aí na quantidade de água e eletrólitos, ok? E o nosso corpo precisa de sódio para várias funções no organismo, por exemplo, funções aí cerebrais, no corpo, contração muscular. Então é muito importante você manter esse equilíbrio mesmo praticando o jejum. E se você não fornece esse sal de forma adequada durante a janela de alimentação, o seu corpo ele vai procurar desesperadamente por alimentos salgados, né? Por fontes de sal aí no período noturno. Então, a minha dica é durante o dia, procure aí fazer as alimentações de forma assim mais natural, né? Atendendo todas as suas necessidades nutricionais. E à noite, se ainda assim você tiver fome, toma uma água ali com um pouquinho de sal marinho, né? E toma, você vai perceber que vai diminuir e você vai perceber que vai acabar a sua fome. E a segunda dica é coma proteína o suficiente. Na nossa alimentação nós temos vários nutrientes e a proteína que está presente principalmente aí em carnes, ovos, laticínios ou proteína vegetal como os feijões, por exemplo, é um nutriente que nos dá um poder de saciedade muito grande. E o que eu percebo é que muitas pessoas não consomem a quantidade de proteína adequada para o seu organismo durante a janela de alimentação praticando o jejum intermitente. Então, portanto, as proteínas, ela desliga o hormônio grelina, que é o hormônio que aumenta a fome. E se você consumir por exemplo, eu não sei quantas refeições você faz no dia aí. Se você pratica o jejum e você faz de 2 a 3 refeições durante o dia, é muito importante você ter uma quantidade grande de proteína nessas refeições, porque daí, durante a noite, você não vai ter o problema de fome. Vamos então para a terceira dica. Não consumir cafeína após as 14 horas. Como assim, Vivi? Eu sou viciada em café, mas por que eu não posso consumir café após as 14 horas? Porque o excesso de cafeína pode causar instabilidade nos seus níveis de glicose, isso mesmo, e você pode ter sintomas aí de hipoglicemia ao final do dia se você consumir excesso de cafeína. Então não é só o café, tá? Qualquer alimento fonte de cafeína, como por exemplo também o chá mate, o chá preto, inclusive o chá verde, ele tem bastante cafeína. Então tome cuidado porque você pode ter esse desbalanço. E a hipoglicemia, ela é uma resposta de que o seu corpo precisa comer alto. E normalmente quando a gente tem crises de hipoglicemia, o nosso corpo ele tem necessidade de um carboidrato de alto índice glicêmico, como açúcares e farinhas brancas, para dar energia rápido para o organismo. Então, segue essa dica, não tome café após as 14 horas. Mas, olha só, tem pessoas que têm muita sensibilidade à cafeína. Então, para as pessoas muito sensíveis à cafeína, a dica é tomar café, né? Tomar fontes de cafeína até meio-dia e não consumir nada com cafeína a partir do meio-dia. Então fica aí a dica de tomar, por exemplo, 2 xícaras de café no período da manhã, ok? Vamos para a quarta dica. Beber chá de hortelã sem açúcar após o jantar. Os estudos mostram que o hortelã, ou menta, né, como algumas pessoas também costumam chamar o hortelã ou menta, ele é um inibidor natural de apetite. E quando você consome aí um chazinho de hortelã, um chazinho de menta, sem açúcar e sem adoçante, ele não quebra o jejum.
E a dica é, pega ali as ervinhas ali de hortelã, coloque numa água em ebulição e deixa ali por 5 minutinhos. Pronto. E você pode tomar isso, inclusive mais tarde, mesmo que a tua janela de alimentação acabe ali às 8 horas da noite, não tem problema você consumir seu chazinho de hortelã lá pelas 9, 10 horas, não vai quebrar o jejum e ele vai te ajudar a inibir aí a sua fome. Quinta dica, beba um chá cetogênico, tá? Se você sentir fome durante o período noturno. Como assim, Vivi? O que é um chá cetogênico? Em bioquímica e fisiologia, né, a insulina ela é liberada principalmente na presença de nutrientes como carboidratos e proteínas. No entanto, alimentos contendo gorduras naturais, né, mas assim, gordura pura mesmo, como por exemplo óleo de coco ou uma manteiga ghee, que é uma manteiga clarificada muito usado na culinária indiana, ele não estimula a insulina. Então você mantém todos os benefícios aí do jejum. Se você consumir mesmo na janela do jejum, onde você não consome nenhum alimento, você tomar, por exemplo, um chazinho de hortelã, que eu acabei de falar para vocês, que não tem cafeína, e colocar ali um pouquinho, uma colherzinha de chá ou de sobremesa de um óleo de coco ou de uma manteiga ghee, você pode bater para fazer aquela espuminha, você vai continuar tendo todos os benefícios do jejum, inclusive estimulando o teu corpo, continua estimulando o teu corpo a queimar gordura, ok? Agora, não vai ter aquele benefício da limpeza do intestino que eu falei no nosso programa anterior, mas é uma forma de você aumentar o hormônio da saciedade, principalmente se você estiver num período de adaptação ao jejum, que é o CCK, colecistoquinina. Então, quando você aumenta esse hormônio, você inibe a fome. Então, essa é uma dica aí também, se você estiver principalmente aí no período aí de adaptação. Lembrando, se você tem muita dúvida do que comer, qual que tem que ser o cardápio ali para quem pratica o jejum na janela de alimentação, não deixa de me acompanhar lá no meu canal Café com a Nutri, porque lá tem inclusive um vídeo que eu gravei mostrando um cardápio completo na janela de alimentação no jejum intermitente para você ter uma ideia do que é. É só uma sugestão que você vai adaptar aí para a tua realidade ou para o seu dia a dia. E vamos para a última dica então? A sexta e última dica é: tome uma água com limão se você sentir fome no final do dia. Como assim, Vivi? Limão não tira do jejum? Olha só, o limão, apesar de ter um pouquinho de carboidratos, ele não tem carboidratos suficientes para tirar você do jejum, para estimular a insulina. Então, portanto, você se mantém com todos os benefícios do jejum e caso você tenha aquela fominha, espreme ali um limão só, tá bom? Um limãozinho ali na água, pode até colocar um pouquinho ali do sal marinho, dar uma mexidinha, toma aquela aguinha ali, você vai perceber que você vai parecer que comeu um boi. Muitos dos meus pacientes falam que é essa sensação que dá, e aí você vai conseguir continuar praticando aí seu jejum sem passar fome, sem loucura, de forma tranquila e gostosa, tá bom? E olha só, não esquece da novidade que é você aproveitar que você está acompanhando aqui os nossos programas e baixar aí no seu celular o aplicativo do Vale Play, porque dessa forma você consegue acompanhar toda a programação aí da do Vale de perto de você, do seu celular. E a gente se vê então no nosso próximo programa. Até lá!